Olá, bom dia para quem está aí, para quem está chegando. Bom dia para quem está chegando. Esperar um pouquinho o sol chegar. Ronaldo? Apagou aqui. Não está funcionando. É porque ele não tem bateria. Pode ligar ali, ó? Já caiu. Obrigado. Tá chamando, talvez. Bom dia. Bom dia a todos e todas. E eu quero começar assim. Hoje, dia 8 de maio de 2020. E ontem foi dia 7 de maio de 2020. E aconteceu uma coisa mais ou menos assim. Cara, me desculpa, mas na humanidade não para de morrer gente. Onde tem vida, do lado tem morte. Eu não sei por que as pessoas ficam. Por quê? Por quê? Por que será, Regina? Por que será? "90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção. O mundo é um só coração. Todos juntos. Vamos pra frente, Brasil. Brasil. Salve a seleção. Todos juntos vamos pra frente, Brasil. Brasil. Salve a seleção. Tivemos 434 mortos, torturados, perseguidos, desaparecidos. Na ditadura militar, só no Brasil. Nós temos mais de hoje vai dar quase 10 mil mortos pela Covid. E nós ainda temos que enfrentar um governo que trabalha numa necropolítica de matança, né? De matança aos pobres, aos negros, aos índios, aos pessoas que não têm posse, não têm terra, as mulheres, um governo que mata pessoas, mata homossexuais, mata travestis, mata negros, mata negras, mata pobre, mata favelado, quer matar todo mundo. E a gente tem que aturar isso. Muito difícil.
mas eu não podia não dividir isso com vocês. Bom, dito isso, passado isso, nós temos que estar na luta, né? A gente não pode se desabilitar da luta, a gente não pode sair da frente, porque a gente está numa guerra e nada acontece. Essa mulher fala uma atrocidade dessa, Regina Duarte, Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni e toda a corja deles todos, o Weintraub e não sei mais, a corja toda deles, estão aí e nada acontece. Ninguém consegue impedir com que essa corja caminhe. Então nós temos que nos unir para que nós possamos tentar fazer alguma coisa. Resistir é preciso, estar juntos é preciso. Hoje, dia 8 de maio de 2020, né? Maio de 68 foi um momento muito bonito para o mundo, uma revolução cultural aí, que a gente não vai adentrar sobre isso, mas o ano de 1968 foi horrível para o Brasil também, porque foi instituído o AI-5, né? O decreto dos mais violentos, agressivos, sanguinários que o Brasil já teve. Né? Com esse decreto possibilitava a cassação tanto de personalidades políticas como cassação mesmo, né? Pegar as pessoas e caçar. Caçar as pessoas, torturar as pessoas, maltratar as pessoas, matar as pessoas, enterrar em cova rasa, sem que ninguém soubesse que a pessoa estava enterrada até hoje. Tem pessoas desaparecidas. Então, todo essa dor pungente que vive na gente, a gente precisa transformar em força. Em forças, em ação concreta para sair disso, dessa miséria que a gente vive. Literalmente uma miséria. Então, estamos aqui hoje, mais uma vez, no Tô ao Vivo, para a gente pensar como que o teatro oprimido pode nos colaborar nesse momento de crise, de luta, na quarentena e quando saímos dela para ganharmos força. E hoje, 8 de maio desse ano terrível, 1968, em que foi decretado o AI-5, foi o ano que eu nasci. Né? Eu nasci em 8 de maio de 1968. Eu hoje faço 52 anos. E eu lembro um dia o Bob me perguntou: quantos anos você tem? Aí na época eu tinha 20 e poucos, né? Não lembro. Eu falei, tenho, sei lá, 27. E ele falou assim, ele ficou pensando, que ano você nasceu? Aí eu falei, 1968. Aí ele fez 68. Não falou mais nada. Porque ele tinha passado por aquilo, né? E ele sabia o que era aquilo. Ele sabia o significado doído daquilo ali, né? A gente não sabia tanto. Ele sabia muito bem o que era aquilo, o que ele tinha passado, né? Então, depois desse exílio de Boal, ele foi parar na Europa, né? E na Europa, ele tentando entrar no tema de hoje, ele, depois de ter sido preso, torturado por essa ditadura que a Regina Duarte não quer reconhecer e que esse governo quer mais é que volte, Boal foi para o exílio na América Latina, ele passou muitos anos. Depois dos anos na América Latina, ele foi parar na Europa, primeiro em Portugal e em seguida na França. E na França, e na verdade nas oficinas e no trabalho que ele fazia na Europa, ele descobre, ele percebe que as opressões que os indivíduos viviam lá não eram tanto a opressão que ele percebia aqui no Brasil e na América Latina, porque a América Latina inteira estava na ditadura, né? Então aquelas opressões que ele percebia aqui, que eram opressões sociais muito difíceis, muito duras, de gente sendo presa, de uma polícia muito violenta, né? De fome, de miséria, de gente analfabeta, que não tinha alfabetização nenhuma. Depois de ele passar por esse turbilhão de questões sociais muito difíceis,
ele parte para a Europa, né? E na Europa ele descobre que, na verdade, essa ditadura que a gente passava sanguinária não estava acontecendo lá. Então ele começa a escutar as pessoas e perceber outras opressões. Elas viviam algumas opressões sociais também, claro, mas começou a aparecer opressões que não eram nesse contexto, né? Não eram policiais que estavam do lado de fora, mas eram policiais que estavam dentro das cabeças das pessoas. Eram questões, eram opressões que elas internalizavam. Os opressores delas não estavam do lado de fora, mas do lado de dentro, né? Aquele opressor que a gente guarda dentro da nossa cabeça, né? Às vezes da alma mesmo, e a gente não consegue colocar para fora. Então elas tinham medo do vazio, medo do escuro, medo do nada, medo de dizer não, medo de falar que ama. Elas tinham medos esquisitos para o Boal, que ele estranhou. Mas como ele era extremamente generoso, né? E ter passado por tanta dor, ele resolveu escutar aquelas pessoas e generosamente ele sistematizou um conjunto de técnicas para poder trabalhar com essas opressões internalizadas das pessoas, né, que todos nós temos, que são na verdade frutos da sociedade. E ele deu a isso o nome de arco-íris do desejo. Arco-íris do desejo nada mais é do que um conjunto de técnicas teatrais para serem usadas para que a gente possa discutir essas opressões que estão lá dentro, escondidas da gente. Para botar para fora, para quê? Para a gente buscar alternativas, sim, para essas questões que a gente vive, mas muito mais do que isso. Para a gente descobrir os mecanismos que produzem essas opressões que nos dói lá dentro. Né? Que mecanismos são esses que produzem esses opressores e opressões que a gente guarda, que a gente fica dentro da gente como se fossem fantasmas vivendo lá dentro, né? Então esse conjunto de técnicas são representações teatrais, a gente levanta cenas e essas cenas a gente apresenta essas cenas para um grupo interno de pessoas, né? E as pessoas se vendo, né? O teatro é isso, é ver-se em cena. Quando a gente vê o nosso problema do lado de fora, a gente consegue mexer nele. Então a gente apresenta essas cenas internamente nas oficinas e as pessoas vendo o problema do lado de fora, elas podem tentar encontrar alternativas e como eu falei, mais ainda do que isso, entender que mecanismo faz com que a gente guarde esses fantasmas. Para dar um exemplo para ficar mais claro. Eu, na minha dissertação, citei um exemplo que eu gosto muito de citar, que foi no Projeto Madalena, que Bárbara desenvolve, né? Muito pelo mundo afora, mas muitas mulheres desenvolvem. E nesse Projeto Madalena, a gente fez uma experiência muito bacana na Lapa, com uma cena em que uma mulher, mais ou menos assim, tá? Ela queria ir para um encontro de mulheres. E ela era casada e tinha filhos já crescidos, se não me engano. O marido não impede de ir. Até porque ele não tem como impedir, né? Ele não fala nada, ele simplesmente fala, ah, você quer ir? Então vai, você que sabe. Tem comida, tem as coisas. Tem uma cobrança muito velada. E ela, apesar do desejo muito grande de ir, ela não vai. Ela desiste. O que a faz desistir? Fantasmas que estão na cabeça dela. Fantasmas reais, mas que dentro da cabeça a gente chama de fantasma, mas são pessoas reais. Então dentro da cabeça dela tem a tia que diz para ela, né? Mulher, lugar de mulher é na cozinha. Lugar de mulher é atrás do fogão. Tem amiga que diz, olha, eu se fosse você não iria. Porque mulher na rua, marido sozinho em casa, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Tinha outras pessoas, outros personagens, fantasmas que diziam outras coisas para ela. Então, o arco-íris do desejo nada mais é do que trabalhar esses fantasmas, essas opressões que estão na realidade, mas que a gente internaliza e acaba desistindo de coisas, dizendo sim para coisas que a gente não quer, né? Permitindo coisas que a gente não aceita, tendo medo de coisas que a gente não entende porque elas estão lá dentro, mas não são trabalhadas. Essa é a proposta do Arco-Íris de Desejo que o Boal desenvolveu muito na Europa, depois trouxe para o Brasil. No CTO a gente desenvolveu muitas oficinas de Arco-Íris do Desejo. E o Madalenas é um projeto, né? O Teatro das Oprimidas usa bastante o Arco-Íris do Desejo, mas Boal já usou também até com a Royal Shakespeare Company, né? Que é uma das maiores companhias de teatro do mundo, que funciona no Reino Unido, em Londres, com os atores, para poder descobrir a profundidade de cada personagem que estava ali naquela história. E eu acho que o Arco-Íris do Desejo é muito importante hoje,
porque esse governo que não é maluco, porque maluco é outra coisa, como dizia o povo do Pirei na Cena, maluco, é maluco, mas ele não rasga dinheiro, né? Não é maluco, aquilo não se trata de maluco, aquilo se trata de fascismo. Só que esse governo está endoecendo a nossa população. Nós estamos ficando adoentados por tanta tragédia, tanta desgraça de um governo que quer matar, um governo assassino, um governo genocida. E para isso, eu resolvi, no dia de hoje, não, na verdade vocês lançaram esse tema e eu topei, eu acho muito importante nesse momento que a gente está vivendo, discutir arco-íris de desejo. Eu não vou me alongar, eu vou deixar para Kelly de Bertoli falar um pouco mais sobre a experiência dela com arco-íris de desejo, porque a nossa ideia aqui não é uma aula das técnicas, né? Mas é uma troca, uma partilha de experiências e usar essas experiências para a gente tentar ver como a gente pode chacoalhar o mundo, né? E para fazer ações concretas e continuadas como está na nossa árvore do teatro do oprimido. Vamos usar o nosso potencial para transformar. Kelly de Bertoli é uma paulista, grande amiga minha, psicanalista, atriz, coringa do teatro do oprimido, que eu conheci junto com Bárbara Santos e Augusto Boal em 2002. Eu, Boal e Bárbara fomos dar um curso em São Paulo, na Secretaria de Cultura, para um grupo de agentes culturais, um grupo de pessoas que trabalhavam com artes cênicas e educadores que iam usar o método teatro do oprimido naquele momento. Foi um dos primeiros cursos de capacitação, de formação de pessoas em teatro do oprimido que a gente fez. Eu tenho memórias maravilhosas daquele curso e de onde veio Kelly, de onde a gente conheceu Kelly de Bertoli, foi nesse curso. Depois a Kelly veio fazer parte do CTO como uma coringa do Brasil, né? Ela participou de vários projetos nossos, de várias oficinas e também do projeto que a gente desenvolveu com a saúde mental, que é esse aqui, né? Que foi coordenado pelo GEL e que Kelly fez parte, junto com Yara Toscano, junto com Monique Rodrigues, Alessandro Conceição, tá? E agora eu vou chamar Kelly para apresentar para vocês, que vai ser muito mais interessante, né? É com muito prazer que eu estou aqui com vocês, com minha amiga Kelly de Bertoli. Gente, eu estou falando e estou sem fone. Eu estou completamente, realmente, em dia de aniversário. Vocês estão me escutando? Agora que eu percebi que eu não coloquei o fone. Sim, Que escutando bem. loucura! Eu não coloquei o fone, ou seja, eu podia estar falando para nada. As cegas. Não as Ellen, cegas, as parabéns. surdas. Ai. Obrigada, querida. Parabéns. Obrigada. Que alento ter você, essa resistência. Que bom Temos saber do seu nós. aniversário e poder estar Nós com você temos. aqui hoje. Nós Muito temos. bom. Temos que nos ter, É senão é isso. difícil caminhar, né? Muito difícil. Então, com vocês, Kelly, fica à vontade, a bola é tua, querida. E vamos que vamos. Bom, comecei te dando os parabéns. Eu também queria dizer que esse momento, assim, ontem eu passei muita raiva. Todo dia eu tô passando muita raiva. Com isso que é uma novela de mau gosto que a gente está vivendo nesse país, né? Num momento tão difícil. Até comentei isso no Facebook, ver o Caio Coppola citando Brecht, é quase ver a Regina Duarte Ai, representando a gente. nossa classe artística. Realmente é né, ouvi o Lastimável, vídeo do né? Lima Duarte, né, quando ele disse que tá aí, né, tá na caminhada aí para encontrar o Boal, né, Chico de Assis, onde que estão, né? Eu passei uma semana assim muito triste, estou falando isso porque acho que isso tem muito sentido em falar do arco-íris hoje, né? Sei que a gente tem pouco tempo, então vou falar um pouquinho a importância que eu acho que tem o arco-íris nos dias de hoje. Queria começar dizendo que tem uma pesquisa que saiu ano passado que ela coloca o Brasil, na América Latina, no primeiro país em ansiedade, o quinto em depressão, e a cada 46 minutos uma pessoa se suicida, e a maior parte delas são jovens. Então, me parece um problema social muito grave, né? Tenho conversado com muitos amigos também, tenho percebido que a gente tá deprimido, tá com raiva, a gente não consegue se movimentar, né? Então, o que está acontecendo, né?
Então, parece um momento, isso você falou do trabalho da Bárbara, acho isso é muito importante o que está sendo feito com, com esse projeto Madalenas que a Bárbara tem feito, porque o silenciamento da mulher me fez também muito pensar o que a gente silencia, né? O que faz a gente paralisar. Claro que tem as situações concretas, ninguém está desconsiderando aqui as questões financeiras ou enfim, mesmo situações concretas, mas tem alguma delas que a gente realmente cristalizou. Uhum. E elas são reproduzidas por instituições. Então você ouve aquela frase, chega um momento que não precisam falar mais, ela já está em você. Você reproduz ela sem pensar. E como mudar algo que está lá e que mexe com o afeto seu? Esse governo, eleito por WhatsApp, tem a mínima lógica, qualquer lógica racional possível, quando você assiste o que a gente tem assistido, esse show de horrores, você fala, não tem lógica racional. As pessoas estão levadas por afetos, porque afeto, ele é muito entendido como carinho, né? A Regina Duarte ontem, gente, leveza, leveza. Isso, isso é realmente terrível. Quando, inclusive, às vezes eu fico preocupada até quando falo de afeto, que parece que quando eu tô falando de afeto, não é nada disso. Afetos são todos eles, é raiva, é inveja, Uhum. é, é uma série de coisas. Só que aí a gente pode pensar o seguinte: se a gente não criar os nossos anticorpos, que nem o Boal falava com os tiras, a gente Uhum. acaba saindo perdendo. Uhum. Porque nosso desânimo, a nossa depressão, ela imobiliza, ela deixa nós passivos. Essa preocupação com a submissão do oprimido, acho que ela é muito concreta, né? Como que a gente vai agir se a gente está paralisado nas nossas emoções? E as nossas emoções são sociais, acreditar que elas não são. E o Boal é muito interessante, né? Porque ele nunca pensar assim que eu estou falando afetos em relação, por exemplo, a Spinoza, né? Mas o Boal, no livro dele, mesmo na prática que a gente sempre, né, pôde acompanhar, ele nunca dissociou o corpo, a emoção, né? Quando ele pensa que o teatro pode ser útil para a gente realizar ações concretas, para ensaiar a revolução, ele está considerando que nosso corpo, nossas emoções têm que estar em jogo. Para o quê? Para agir concretamente. Inclusive para estar juntos. Porque esse afeto, por exemplo, agora a gente fala assim, estamos juntos. Isso é um reconhecimento que deixa meu corpo mais alegre, vamos dizer. Dentro de tudo isso que é terrível, falo, nossa, mas então eu posso agir, eu tenho outras pessoas juntos, eu crio algo que me move à ação. E acho que o arco-íris, o potencial do arco-íris é mover a gente à ação. É nomear, não é não ter afeto, não é falar, ah, não, isso eu não sinto, isso eu não quero, não. Identificar, isso está dentro de mim. Isso é importante, inclusive, na nossa luta, né? A gente fica, a questão, por exemplo, do racismo, a gente fala muito do machismo, mas o racismo também. Todo dia que a gente acorda como branco, a gente tem que lembrar que tem nossa cor da pele, tem que lembrar tudo que a gente já ouviu. Uhum. Se a gente fingir que não existe, não tem como se transformar. Então, como é que faz para eu personalizar? No arco-íris, eu personalizo meus desejos, até que ele não tem moral, né? O Boal sempre falava isso. Eu tenho raiva, tenho Uhum. vontade de matar aquela pessoa que eu amo. Eu coloco ali, eu não tenho essa. No arco-íris tem essa possibilidade de a gente olhar para todos eles e pensar, puxa, pensar como? Em coletivo, porque isso é feito um trabalho de grupo. A gente se vincula de um jeito que você tem uma experiência ali coletiva, no espelho múltiplo do olhar daquele grupo, você olha para coisas muito íntimas, não privadas, porque hoje em dia a internet é isso aí, né? Tem muita coisa assim, a privacidade mostrada para todo mundo. Outra coisa é a divisão da intimidade. É Uhum. acreditar que sem isso a gente acaba não tendo a energia para poder mudar alguma coisa, né? Então, pensar tanto, a gente pode falar da saúde mental, mas a escola, por exemplo, você chega numa escola, tem dois meninos ali brigando, quem é o opressor? É o moleque que bate no outro? Eu costumo contar essa história porque ela incentivou que eu escrevesse o doutorado do menino que ele começou do meio de uma peça de fórum, estava lá sentada fazendo uma visita de apoio para uma coringa, para a Daniela, que trabalha no coletivo. E, bom, sentada ali, o menino começou a bater em outro que era autista.
no meu lado, assim, era um moleque assim, calça O rasgada, ele menino que começa a batia não bater. era o autista, ele começou a bater Não, no ele batia no autista. autista, na plateia, Entendi. e aparecendo uma cena Sim. de bullying, sobre violência na escola, ali, uma cena de teatro fórum. Esse menino sentado ali do meu lado na plateia batendo no outro. Ah, é bom Ele dizer assistindo a também cena de que bullying, ele fazendo na plateia. Entendi. ele fazendo Nossa. na plateia. É o, E o espelho literal, né? o espelho literal, e aquilo me deu muita raiva. E foi curioso porque nesse dia a diretora da escola, ela tava fazendo o quê? Ela estava recebendo a polícia na escola para resolver uma situação de bullying, né? Bullying que significa, gente? Bullying é muito importante dizer que bullying são violências. Bullying é homofobia, bullying é racismo, bullying é machismo, bullying é questão de classe. É um tipo, a gente chama bullying, né, para colocar tudo junto, mas é violência repetida, né? Bom, o caso foi o seguinte: eu cheguei para esse menino, fiquei com muita raiva, peguei o microfone, a Ellen, aí eu melhorei muito, mas a Ellen me conheceu bem nessa época, né? Que eu era muito a Ellen. Um dia ela falou para mim assim: a Kelly sem emoção, impossível, né? Um pouco exagerada, assim, drama. Peguei o microfone, mas passei uma bronca nos meninos, fiquei puta da vida. Falei: vocês querem ser violentos? Vem no palco, vem mostrar então. Vem mostrar como vocês são violentos, que a gente quer ver, vamos olhar junto. Bom, silêncio total, claro, ninguém foi no palco. Sentei, tá até meio tremendo, assim, de raiva aí. Bom, esse menino do lado. E aí, nesse mesmo dia, vale ainda contar para vocês que tinha chego uma menina, contado para Dani, que ela estava pensando em se matar por causa da violência que ela sofria nessa escola. Nossa. Então, aquilo tudo foi me dando muita raiva. Eu olhei para aquele menino e falei: tá vendo? Tem gente que pensa em se matar quando vê isso. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim: bom, tudo bem, eu também vou me matar quando eu tiver 18 anos e mato todo mundo que me fez mal. De repente eu fiquei quieta, falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí no final da peça, bom, é isso, né? Muita gente não entende que Coringa é isso, né? Mas eu aprendi muito isso, eu devo muito também a toda a experiência que eu tenho, que tive com o CTO mesmo, porque eu já vejo pessoas coringando, elas fazem um espetáculo e vão embora e não tem compromisso nenhum ali com as pessoas, e que eu fiquei, coisa que eu devo muito a toda essa experiência, viu, que eu tenho com vocês. Acho que entender essa ação concreta na o que a gente mexe com as pessoas, né? Bom, final do espetáculo, fiquei lá, fui falar com o menino, de repente eu percebi que o menino começou a gaguejar, ele não conseguia se expressar. Quando eu olhei nos olhos dele, ele já começou a lacrimejar e foi me contando uma série de abusos que ele sofria, de violências, de abandono, que eu não vou nem relatar para vocês. Aquilo mexeu tanto comigo e eu falei para ele: bom, você pode vir no grupo da gente de teatro? Eu queria te convidar. E ele disse que sim. Só que a diretora dessa escola, eu fui propor para ela, eu falei: agora eu já sei, então vou fazer um trabalho com os meninos que são considerados meninos problemas dessa escola. Eu quero trabalhar com eles. Aí a diretora impediu esse trabalho. Ela até disse, nossa, disse que eu estava querendo aproveitar da escola para fazer meu doutorado, de que, enfim, inventou um monte de coisas. No dia que eu cheguei nessa escola, esse menino, para poder pegar resposta com a diretora, ele estava batendo num outro menino. E ele olhava para mim e batia. De novo. Como quem diz: você está vendo o que eu estou Uhum, fazendo? E é uhum, muito curioso, porque eu fico pensando, uhum. como a gente não fala de afetos quando a gente fala, porque a gente está falando de instituição. Ele não é desligado. Para mim, o arco-íris do desejo, porque eu não entendo ele como uma terapia. O Bo Uhum. até escreve ali, né? Acho que nem vou entrar em psicanálise hoje, nem acho que nem importa. Acho que Acho que importa para a gente agora ele não é isso. saiu no livro, mas ele também não falava isso, né? Ele falava que era terapêutico, né? Mas que Ele, terapia era ele outra dizia que coisa. isso, eventualmente precisa de uma terapia. Mas ser terapêutico significa colocar em movimento, colocar para agir. A gente precisa ter potência de ação. A gente vive na Isso aí. passividade, a gente não consegue agir. E essa potência de ação é relacional, ela está no conjunto, ela está nas relações que eu vou desenvolvendo. Porque a instituição na escola, o que ela faz? Ela fala: não, problema desses alunos, dessas famílias. Ela se isenta da responsabilidade de sustentar e até criar outras violências, né? E como Uhum. olhar para isso se eu não olhar para esse problema que é oprimido, 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 né?
Como que a gente lida com isso nos dias de hoje? É. Poxa, eu fico vendo que lógica tem uma pessoa que está ali quase passando fome defender o Bolsonaro, gente. Para mim é ilógico, eu não consigo entender como alguém ou como uma mulher defende o machismo contra é muito difícil de entender. E aí acho que até para finalizar, queria contar uma história aí do Spinoza que o que faz ele pensar o que sustenta a servidão, né? Ele fica muito preocupado. O que é essa servidão de você achar que está feliz, estando muito escravizado, muito triste, você acreditar que está feliz, né? Hum, Que acho que o uhum, arco-íris mostra muito isso pra gente também. Eu começo a descobrir coisas, né? Ele conta assim que na época dele, isso em 1600, né? Teve dois amigos dele que estavam lutando por processos mais democráticos, né? E o povo enforcou esses dois amigos dele em favor da monarquia. E ele falou: como assim o povo enforca as pessoas que estão lutando por elas, né? E eu fico pensando nada mais atual, né? Porque hoje em dia tudo é o problema da total. esquerda, né? E o povo está dizendo o problema é a esquerda. Então me parece que é um momento muito importante da gente tirar assim o que está deslocando o que a gente está pensando e sentindo. E mobilizar nós, porque eu te escutando, Ellen, vendo sua tristeza ontem eu fiquei puta da vida com a Regina Duarte, mas me dá uma raiva, um ódio. Aí eu vou lá e Nossa. grito na janela, mas sabe, eu grito na janela, faço o negócio da panela, mas até que ponto eu tô mobilizada, sabe? Eu fico, às vezes, pensando que eu não Uhum, fico deprimida, uhum, porque minha emoção um dia tá para cima, outro para baixo. Pensando o uhum, quanto que é importante esse processo do arco-íris agora, ou sei lá, coisas que a gente possa perceber que é um corpo alegre e não dócil, pensando no Foucault. Isso não tem a ver uhum, com leveza, isso tem a ver com uhum. potência de ação, porque é isso que você falou, Ellen, Exatamente. o Boal está preocupado com ações concretas. Inclusive, eu lembro que eu perguntei para ele nesse dia que ele colocou continuadas, porque eu dizia da questão assim de uma pessoa só, né? Eu falei, não, mas na saúde mental a pessoa se transformou, melhorou a saúde dela. O Boal, não, tô falando continuadas. Eu lembro que ele me deu uma chamada, ele dava várias chamadas em mim, né? E todo mundo, Ah, né? nossa Senhora. Eu comentei muito isso com a Bárbara também. A Bárbara, não, Kelly, é porque ele gosta de você. Eu falava, nossa, Bárbara, tinha um pouquinho, mas bom, eu só sei que esse dia foi muito importante, porque essas transformações que a gente tem pessoais, elas não são só pessoais, elas são Claro que não. relacionais e são ligadas ao Uhum, social. Esse é o uhum. sentido que tem, né? Senão Para isso que não teria serve sentido a gente também, né? trabalhar. É, o arco-íris, para a gente descobrir que mecanismos são esses que nos travam. Não trava só a Kelly ou a Ellen, nos trava. São mecanismos que se repetem nas pessoas, né? E como é que a gente sai disso, como você está falando, né? Estamos numa quarentena, a gente berra na janela todo dia, mas o que mais se pode fazer? Pois é, A não ser, além de ficar pois é. deprimido, né? Pois é, porque é muito difícil não ficar, né, vendo tudo isso. Como é que a gente vai Uhum, descobrindo como a gente se fortalece em conjunto? E eu acredito que não tem como se não for em conjunto. Se não for uhum, junto. Sozinho a gente fica. E a tendência que está acontecendo é isolar. Bom, a gente está em isolamento, né? Quarentena, né? E é o que acontece o que a gente faz com os pacientes de saúde mental graves, né? O que você faz com os presidiários, vamos uhum, isolar, né? Nós isolados na nossa exatamente. casinha, não pode sair. Então a Ficar gente tem que se longe, né? reinventar, é, se reinventar. Então eu agradeço muito estar aqui junto com vocês, porque isso são aquelas injeções de ânimo, mesmo assim, para trabalhar isso. A gente tem que trabalhar a nossa submissão. Acho que a gente tem que ir para as ações concretas juntos. E uma delas é estar Ótimo, e você. saudável para agir, né? Pois é. A Norma escreveu ali, né? Não existe paz. Como é que a Norma escreveu? Frases clássicas de Boal, né? Não existe paz com passividade, né? Para se alcançar a paz, você não pode ser passivo, Pois é, né? Você precisa ser ativo. pois é. E lembrei da frase da clássica que o Boal também falava, e tem no Arco-Íris, no livro, né? Para quem quiser ler. Todo oprimido é um subversivo submisso. Sua submissão é seu tiro na cabeça. Né? Então, como é Olha que que a gente importante. faz É isso. para, né? Como é que a gente faz para lutar contra esses tiros na cabeça? Arrancá-los à força?
Como que é essa força? É no coletivo, a gente entender que tiras são esses para poder lutar contra eles, né? A gente também sempre fala Uhum. no Teatro do Oprimido, eu preciso entender o opressor, porque senão eu não luto contra ele, né? Eu preciso entender qual é a lógica, apesar de que hoje em dia, como você falou, tá difícil entender a lógica da Regina Duarte, né? Tá difícil entender a lógica do É Bolsonaro. porque não tem lógica, aquilo é uma fé, ela fica É lá muito rindo como se fosse. difícil. É um horror aquilo Parece uma ali, não tem religião lógica doentia, nenhuma. é a ascensão do Pois é, e o fascismo, que que né? tem a Foi assim com religião? Eles Hitler, estão. né? É isso. Isso, exatamente. E eles estão Bom, trabalhando com nossos afetos. Ó, eu tenho exatamente. muita dificuldade, Ellen. Eu nunca fiz a coisa de life, viu? Tô vendo que tem várias falas, eu não tô conseguindo É, ler. Não sei como a gente vê isso que as eu vou tentar perguntas, eu não tô agora. acostumada, viu? Desculpe. Eu vou tentar agora. Imagina, eu também não tô, não. Eu aprendi isso para fazer esses negócios aqui, minha querida. Vamos lá. Hum. Então, assim, vamos ver se alguém fez alguma pergunta, alguma questão. Vamos aproveitar que a Kelly foi bem sucinta e agradecer demais a presença da minha amiga aqui hoje, que faz um trabalho super bacana aí, especialmente em São Paulo, porque a Kelly é de São Paulo. Eu estou enrolando, tá, Kelly? Enquanto eu procuro aqui. Você tá dando uma olhadinha, né, aqui, Estou dando uma olhadinha, dando uma enroladinha. Tem pra um monte de gente ver, porque a parabéns. ideia. Obrigada, gente. Muito obrigada por esses parabéns, apesar de que hoje o dia tá difícil para eu. Eu pensei em fazer uma coisa alegre, sabia? Eu ontem estava pensando, aí peguei flores, luzes, peguei uma roupa colorida, separei um monte de coisa ontem interessante. Aí veio aquela merda da Regina Duarte. Porque não tem outra palavra, né? Uma bosta de uma Uhum, fascista uhum. escrota. Entendeu? Mas é Uma isso que tá. Sabe escrota. qual que é a Pronto. alegria que a gente pode ter? É no nosso encontro, é o encontro com essas pessoas todas que estão aqui. Essa é a questão do afeto, do Exatamente. Spinoza, afetar e ser afetado. A gente foi afetado horrorosamente por essa mulher ontem. De uma maneira assim, nunca vi, olha, uma representação da cultura, nossa, tão ignóbil, tão do capiroto, vou Uhum. dizer, olha, esse governo. Mas, quando é isso, se a gente tem encontros bons, onde a gente vai se fortalecendo, Não bom, é? fica mais fácil juntos, né? De Exatamente, pensar coisas exatamente. juntos, né? Vamos lá. Aqui, ó, talvez tenha alguma coisa aqui. São Uhum. comentários, tá? Eu vou ler mais ou menos as coisas e qualquer coisa você vai comentando. A norma fala, os opressores internos do sistema machista aprisionam a maioria das mulheres. Então, um comentário. Fiz o espetáculo O Tititi do Periquito, em analogia dos monólogos da vagina, livro de Eva Einster. É a Norma também Uhum. comentando sobre a opressão das vaginas e das mulheres, né? Muito bacana e muito Uhum. interessante que eu citei, você falou também, né? A gente tem a Bárbara que puxa o projeto Teatro das Oprimidas, ela vai estar aqui com a gente na terça-feira próxima. E Ai, que hoje, ótimo. é muito bacana. E hoje, à 1 da tarde, ela tem um papo com a Mariana Villani, Ai, que ótimo. também, eu acho que pelo YouTube. Eu vou ver se eu vou conseguir procurar aqui, eu vou tentar ver se eu acho uma para anunciar, porque daqui a pouco ela vai estar. Nós hospedamos solidariamente na. Te amo, Kelly. Tem uns Te amo, Kelly aqui. Ah, Te amo, Kelly. oba, Kelly, saudades da Norma e de outras pessoas. Se quiser falar alguma coisa, fala. Eu estou oba, oba, procurando, tá? Porque tem saudades. muito Não, comentário. tô pensando sobre esse comentário da questão, né, das mulheres, né? Agora com esse atendimento em clínica tem sido muito curioso como se repete o que se repete nos grupos, escutando o Acho. sofrimento das pessoas, que tem a ver com a Uhum, questão da culpa que a mulher tem por algo que não foi ela que realizou. uhum, Você vê, isso é muito importante para o uhum, arco-íris também. E é importante, que eu acho que às vezes a gente não fala no arco-íris, que é só a gente poder falar aquilo, que ser legitimada a nossa fala num grupo, nesses casos de abuso sexual, é fundamental, porque o uhum, opressor é quem cometeu o abuso, mas a opressão é para todos que viram as costas para isso. E muitas vezes para a mulher ou para a criança, né? Você imagina, tem o abusador e tem a mãe que não viu, tem o pai que não viu. Esses personagens na cabeça da criança, tu chama de personagens, tá pensando quase no arco-íris, né? Mas eles aparecem uhum, com uma força muito intensa na psique, na maneira que a pessoa age na sim. vida dela. E tudo ela sente Uhum. culpa. Então, né? Então aí você vai tendo a flor da vagina, você chega a ter realmente problemas
enfim, bom, nem vou entrar nisso, mas de várias ordens De várias concretas mesmo na ordens, vida da sim, pessoa. sim. Então, acho que isso assim, é Especialmente as importante a gente mulheres, estar né? falando. Carrega para o resto da É, vida. Olha, tem alguns comentários aqui. Emocionais e mentais, a Claudiane fala, como que artisticamente existe uma ferramenta para essa cura, elabora entre aspas, de questões emocionais e mentais. Segura aí, que eu vou ler alguma outra coisa que está falando aqui. O Gilberto está lembrando que, claro, 18 de maio, estamos no mês da luta antimanicomial, né? 18 de maio é o dia da luta uhum, antimanicomial. uhum, Muito bacana uhum, também a gente está falando de arco-íris do desejo, saúde mental, é mais um motivo. Depois estão falando da live. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta ou questão aqui. Segura aquela lá que ela falou, né? Artisticamente, como é que a gente pode trabalhar cura ou não. Kelly, você utiliza, tem uma outra pergunta do hum. Gilberto. Kelly, você utiliza o arco-íris em sua prática clínica em psicanálise? Em que acredita que ele contribui para a clínica na saúde mental? Lembrando que o Gilberto fez um curso comigo, um Uhum, educador muito bacana, e ele também trabalha na área da saúde mental, tá? Ele tem um conhecimento, ele trabalha uhum, na área. uhum. Ellen? Acho que deu uma travadinha, Ellen. Voltei para você? Já voltou para mim. Tá, tá, não, travou um pouquinho. Agora começou, voltou agora. Voltou. Kelly, voltou? Então, vou fazer mais essa, aí você Agora eu ouvi. responde. Fala mais sobre o trabalho na escola, Kelly. Como percebe o arco-íris nesse ambiente escolar, né? É muito potente a história que você contou. Um grande abraço, queridas, é o Hudson de Alagoas. Eu acho que essas três aí estão bacanas, fazem um pacote, porque o nosso tempo é curto, né? Eu só ouvi duas, viu? Eu só ouvi duas, Ellen. Eu Faltou não qual? sei Você se, quer ouviu dizer, a da cura? eu tô com a questão da cura. Como que é a da cura? Ai, pior que tá lá em cima. Era algo assim, como é que artisticamente se pode trabalhar a cura a nível emocional Tá, e mental? Era mais ou menos assim. tá, Essa da escola, ele gostou muito da experiência e pergunta como é que o arco-íris pode tá, trabalhar dentro da escola. E a segunda era se você usa o arco-íris no seu trabalho como psicanalista. tá. E como? Então, Mais ou menos assim. e como, né? Nós É, essa temos aí 15 essa é bem minutos. difícil, né? Vou tentar ser Pois é, bem rápida, acho Kelly. que dá para tentar ser bem Porque rápida. eu Pode sempre ser? uso os minutos finais, eu tenho uns informes para dar que são importantes, né? Então, mas Uhum. pode ir, querido. Acho que eu consigo responder. A primeira questão da cura, né? Aí vem a perspectiva do que é cura, né? Eu acredito que todos nós tenhamos, enfim, que a gente tem uma flutuação de ânimo, acho que isso é do ser humano, né? Cura, eu acredito que é quando a gente consegue estar ativo na vida, quando o sintoma, ele não tá. O sintoma o que é? É o excesso, né? Então, esse excesso, se ele em algum lugar a gente criar mecanismos de sublimar ou de vivenciar eles de outras maneiras, ou de ressignificar, enfim, tem uma série enfim, daria para ir para uma série de lugares aí. Mas eu só quero dizer assim, a cura, na minha perspectiva, num trabalho, e não precisa ser só o Só um arco-íris, minuto, às vezes uma Kelly, oficina de Kelly. jogos. Um minutinho, tem várias pessoas falando aqui que parou, que congelou, não sei se foi daquela hora ou de agora. Alguém dá um oi aí, gente. Diz se tá ok, por favor. Manda um ok aí pra gente saber se ninguém tá escutando nada, porque tá meio. Ninguém tá falando nada. Só vi É. coraçõezinhos. Deixa eu Gente, alguém perguntar, dá vocês um estão ok aí. escutando? Aqui estão escutando. Beleza, foi. Vai lá, continua. Pronto. Desculpa, Então, querido, pode beleza. continuar. Bom, então, assim, a questão da cura, para mim, a arte, isso não precisaria ser só o arco-íris. Eu estava comentando que eu acho que tem, enfim, todo o arsenal do Boal, eu acho que ele é muito terapêutico e curativo. Por quê? Porque a gente pode imaginar novos futuros. O Boal dizia muito isso, né? Eu visito o passado no presente para transformar o futuro. Eu acredito que isso é um Uhum. potencial criador
trabalhar com a imaginação, eu acho muito curativo. Ver perceber nossa potência de criação. Inclusive, eu acho que a gente sem essa potência da imaginação, é impossível até, enfim, criar um mundo melhor, transformar esse mundo. Se a gente ficar preso em tudo que já foi e só vai ser assim, a tendência a ficar melancólico, depressivo, e, enfim, é muito grande. Então, assim, o potencial criativo, ele é muito curativo. Na saúde mental, você pode ver isso, eu estou falando isso numa perspectiva agora mais, assim, parece pequena, mas muito concreta. Em hospital psiquiátrico, às vezes que a gente esteve trabalhando, uma observação assim, a gente chega no hospital, tá todo mundo assim, não sei se vocês estão vendo, todo mundo assim, sem energia, dormindo pelos cantos, aí começa a atividade, essas pessoas correm, essas pessoas sorriem, essas pessoas se movem, elas começam a existir de alguma maneira ali e Cantam, dançam, incentivar, bailam, é cantam, lindo, lindo. dançam. Você vê esquizofrênicos variando palavras. Tem pacientes que eu vi que eles repetiam a mesma palavra. A gente faz assim, uma palavra do dia, a gente costuma fazer no final da oficina. O esquizofrênico ele vai sempre no mesmo, ele fica fixado em uma coisa. Com a criação, ele começa a variar as palavras, ele começa a poder sair daquele lugar. Eu acho extremamente curativo. Eu acho assim que é um. Só que vou pontuar só uma outra coisa, isso é muito curativo, só que também eu acredito que para o Arco-Íris do Desejo é muito importante os processos de acolhimento. Porque também nos hospitais psiquiátricos é interessante, porque o próprio jogo ele já é super curativo. Quando a gente trabalha com arco-íris, você entra em coisas muito mais, não sei, em lugares que não se quer entrar, não se pode entrar naquele momento, e a gente tem que respeitar a resistência das pessoas e promover o acolhimento necessário para aquelas que resolverem falar, porque isso é algo que o Boal falava também. Eu lembro que costumo dizer isso nas minhas oficinas, já que eu do arco-íris, que eu contei da minha uma situação traumática minha, a primeira vez na minha vida, entre meu grupo de amigos aqui do CTO, que a Ellen tava, a Bárbara. E eu lembro que eu contei pro Boal e ele falou assim: não, isso aí você leva pra terapia. Nós não vamos fazer arco-íris com isso, não. E ó, que já foi vários arco-íris da minha vida, hein? Mas esse aí ele falou: não vai. É muito importante saber os limites, né? Porque essa cura, ela pode estar em lugares até no próprio jogo. Tá, falei, não sei se ficou claro, mas espero que sim. Eu acredito no potencial da criação como o acolhimento é pós o treinamento. Kelly, Eu acredito, isso. na minha perspectiva, ele é durante todo o trabalho. Ele é no pós, em arco-íris, a gente tem considerado reencontrar as pessoas. A gente tem percebido que finais de semana de arco-íris tem levantado muitas coisas e tem sido importante um papo depois, porque as pessoas vai decantando a informação, né? Isso é uma das maneiras de acolher, mas o acolhimento ele pode ser necessário durante o processo, no início do processo, fazendo acordos, no final do processo, sim, também criando maneiras que as histórias elas não são da pessoa, mas do grupo, né? Isso também é comum no fórum, acho que isso, né, Ellen? O CTO já faz bastante também. Pô, vou tentar avançar aqui, né? Oi. Tá. Queria complementar isso aí que você falou, porque as pessoas sempre se preocupam muito com isso, né? Quando a pessoa chora no arco-íris, quando a pessoa fica num estado emocional muito forte, muito pesado, como é que a gente faz isso? Afinal, não somos terapeutas, né? Não temos formação nisso. O Coringa não tem que ter formação, não tem formação nisso. A formação é no teatro e no acolhimento, claro. Ser Coringa faz parte, você saber acolher o oprimido, saber estar junto com aquelas pessoas e entendê-las. Se você quer realmente entendê-las, você vai conseguir acolhê-las, certo? E eu lembro de uma coisa que o Boal falava que era muito interessante, que é mais ou menos assim, os fantasmas, né? Esses opressores que estão internalizados, eles estão lá o tempo todo nos oprimindo. E aí, quando a gente chega numa sessão de arco-íris, para levantar a cena, esses opressores vêm para fora, que a pessoa se chama, porque ela vê do lado de fora. Então, por que... Aí as pessoas mas isso é muito perigoso. Ele falava, mas por que isso vai ser perigoso? Perigoso era quando estava lá dentro. Agora eles estão do lado de fora.
Claro que isso pode provocar Uhum. né, uma tensão, mas ao mesmo tempo, agora que você pode vê-los, você pode tentar lidar com eles. Então isso é mais terapêutico para você do que ele ficar escondido lá dentro. É mais falas, né, de Wall, que eu acho que é importante a gente Uhum. pensar nisso É, quando a gente trabalha com acho que arco-íris, né? é, isso é bem importante. A Bárbara costuma sempre dizer uma coisa que eu também sempre falo nas oficinas, que assim, o chorar, ele é como o rir, ele é uma emoção que pode ser Mesma coisa. partilhada, né? Boal falava O isso, né? curioso é quando a gente. Agora, então, eu lembro muito que a Bárbara fala sempre, né? Mas eu fico pensando no seguinte: o problema, de novo, o sintoma é o exagero, né? Tô lembrando agora do Coringa, que ele fica rindo sem parar, ele não consegue controlar a risada Uhum, dele, né? É uhum. como o choro. Se eu entro em lugares onde eu não consigo voltar, aí, bom, por isso que a gente treina improvisação, porque esse É, é o barato do ator, né? Ele entra num personagem, ele entra numa história, ele vivencia, mas ele consegue se observar agindo, que é a tal da história do Boal. Isso é muito uhum. importante. Quando eu não consigo mais me observar agindo e eu entrei em lugares onde eu não vou conseguir mais ter esse discernimento, aí é importante. Eu não vejo para parar se precisar. É. Como acho que, por exemplo, as minhas histórias de abuso, eu trabalhei ela de outras maneiras, com as pessoas, e trabalhei muito. Acho que tem coisas, é isso, acho que é isso. A resistência, às vezes, ela é positiva, outras não. Deu pra. Sim. Tem que saber o Mas, limite, como enfim, você falou. muita coisa, né? Daria pra gente ficar Já falando aqui do picotando, arco-íris, né? Isso é escuta, dá uma isso. vontade, né? Tá ouvindo agora? Estão ouvindo? Tô. Você falou, Acho é que é uma papo para escuta bastante e aí tempo. picotando. Daria para falar sobre a escuta. Nossa, Escuta. é papo. Uma escuta. Fala, Tá, é tá dando escuta? agora? Tá, tá, tá. É papo grande. A escuta não é próprio só de um analista, de um terapeuta, né? Fico imaginando antigamente, quando não existia terapeuta, você tem. É uma escuta, ela pode ser colonizadora, ela pode ser uma escuta empática. Que Hum, escuta é essa que a gente uhum, tá. uhum, Colonizadora, né? Aquela lá, né? A pessoa vai falar assim: putz, tô tão triste, me separei. Aí a pessoa já começa assim: ah, mas eu sei o que você tem que fazer. Olha, quando você para, hum, faz isso, isso e isso. hum, Tem também aquela escuta que você que você vai, o outro fala, puxa, me separei, mas você sabe que eu também me separei, menino? Nossa, me separei. E aí a pessoa, hum. e Joga tem a pra. escuta, se separou, como você está se sentindo? Né? Escutar mesmo, né? Uhum, Escutar. Eu acho que isso o Coringa pode fazer. Não precisa ser um. Isso tem um livro agora até do Christian Dunker com o clown, Cláudio Tebas, que é muito interessante, eu indico para vocês. Onde coloca o lúdico, a arte, a escuta, né? Nesse lugar. Tem muito a ver com o uhum. teatro oprimido também. Acho que a gente oferece esse lugar, né? Sim. Enfim, fiquei Querida, pensando. o tempo é Bom, curto. não Bom, faltou as eu duas vou dar. últimas coisas sobre as Eita, escolas. Eu falo ah, depois, temos, né? temos. Ah, tá. Eu Vai. acho que no outro momento, depois eu digo assim, praticamos sim o arco-íris. Eu acho que no outro momento a gente pode pensar sei lá, fazer um pouco mais detalhado, aí eu conto um pouco mais. Uhum. E a outra pergunta do arco-íris na clínica, acho que é uma pergunta longa. Acho que essa aí a gente Mas teria que você usa ou conversar. não usa? A questão é a seguinte, eu não sou uma psicanalista lacaniana, minhas referências são mais Winnicott, Ferenczi, eu tenho outras Ah, referências tá. na psicanálise, e dependendo dos pacientes, eu trabalho com algum tipo vamos dizer assim, né, uma encenação, principalmente em casos mais complexos, ou de abuso, Uhum. ou que eu sinto necessidade de fazer, eu faço, mas aí vai depender do caso que eu estou atendendo. Então, uma pergunta um pouquinho mais. Entendi. Me tomaria mais tempo para eu ser profunda. Estou Entendi. falando um pouquinho, parece meio leviano, mas acho que é o que vale agora. Sim. Vai Eu depender acho que da também as referência, pessoas, né? se tiverem interessadas, ou quem está ainda, né, sentindo vontade de conversar, eu acho que pode te Uhum. procurar, né? Aí no Instagram, tá aí o Instagram da Pode. Kelly, tá aí junto com a gente. Ou escreve aqui, né? Vai ficar por 24 horas, depois eu espero que a Norma consiga gravar pra gente. Eu posso dar os informes agora, Kelly? Porque a gente só tem, Pode. acho que Primeiro. 2 minutos. Temos 3 minutos. Ai, nossa. Vai lá, Ellen. Quero te Deixa eu dar agradecer, uns viu? informes rápidos. Uhum. Tá. Ainda vou deixar um minutinho para você falar no final. Olha só, isso aqui que eu falei hoje, deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Que vai ter hoje, tá ao contrário porque tá espelhado, né?
Mas entra na página da Bárbara ou da Mariana Villani, tá vendo? Que elas vão falar sobre o Teatro das Oprimidas hoje, a 1 hora da tarde, tá? Esse é o primeiro informe. O outro informe é que, para quem esteve aqui na semana passada, gostou muito de uma... Na semana passada não, na terça-feira, gostou muito de uma leitura que Claudete fez, né? De uma crônica sobre o CTO, sobre a história do CTO. Foi muito bonito mesmo, poética, um poema, não foi uma crônica, foi uma leitura poética. E ela publicou no Instagram dela. Para quem quiser, o Instagram da Claudete Félix. Olha, Claudete Félix de Souza, tá? Só entrar lá, que ela disse que ela já publicou lá, e ela vai publicar todo dia uma coisa diferente sobre o trabalho com o teatro do oprimido, o trabalho, as coisas que ela escreve, né? Então, eu achei muito bacana para quem quiser. Aqui também a gente falou, e eu gosto de falar todo dia, todo encontro, que o CTO tem uma campanha, chama Viva CTO, né? CTO diante desse governo que a gente está tendo, está passando por necessidades mesmo financeiras, as pessoas, né? Porque vive de oficina, de curso, a gente não está podendo, eles não estão podendo fazer curso na oficina e está sem projeto no momento. Então a gente falou aqui, a Maiara em especial falou sobre a campanha, eu quero deixar aqui de novo para quem quiser, né? @benfeitoria.com/viva-CTO, isso é outra coisa importante. A Norma Sueli é uma multiplicadora do Piauí, maravilhosa, que trabalha com TO e feminismo, e ela está gravando essas nossas lives desde da do Teatro Invisível, né? Desde quando ela soube das lives e tudo. E ela consegue botar no YouTube. Ela é super tecnológica, uma feminista assim, maravilhosa e tecnológica, o que é preciso, porque eu sou péssima. Então, agradeço a Norma Sueli, e ela também faz várias, tá? @Norma Sueli, que é o Instagram dela, porque ela faz várias lives interessantes sobre feminismo, né? Especialmente no Piauí, com o sindicato de várias mulheres ligadas a sindicatos, trabalhadoras. Então, vale, por favor, conferir o Instagram da Norma Sueli, que é muito bacana. Estamos no minutinho final. Só para quem quer saber, Arco-Íris do Desejo tem nesse livro, né, que o Boll escreveu. Os outros livros ele cita pouco, algumas técnicas. Essa é a revista da saúde mental que o CTO publicou. Ela tem em PDF para quem se interessa. Kelly participou desse projeto, né, com a gente também lá no CTO. E as palavras finais para você, querida. Agradeço demais sua presença. Eu só Muito bom. Pode falar. Não, só queria dizer que dá para encontrar o Arco-Íris em PDF na internet, porque é um livro que você não encontra para comprar. Acho que tem isso, né? E também tem o Sesc fez esse convite para fazer umas falas sobre a questão do teatro oprimido na saúde mental. Até eu cito os exemplos, alguns exemplos que a gente teve exatamente no projeto com o CTO, né? Então, assim, sempre agradecimento a toda essa trajetória aí, Como é viu, que a Ellen, gente com chega? Como é você, que a gente Bárbara. chega? Ele tá Como é que a gente chega para no assistir? Facebook. Eu não sei agora como. Tá lá no Facebook, são 3 videozinhos. Um primeiro mais aberto, assim, do Tá no que é o seu teatro Facebook? oprimido. Tá no meu Facebook. Então pronto. Deve Kelly de tá no Sesc Bertolli, é só também, procurar. Sesc Formação. Tá. Ou Sesc Formação, tá bom? E é isso aí, eu quero agradecer muito, Ellen. Parabéns, querida de coração. Obrigada por essa oportunidade. E vamos seguir na luta. Seguir Obrigada na a você luta. por ter estado aqui. Obrigada por ter estado aqui com a gente, comigo, com esse povo maravilhoso que está aí por trás aí. Infelizmente a gente não consegui ler tudo, mas foi quase. Pô, eu não consegui ler Estamos nada, eu quero fechando. me desculpar. Como que Vai faz, Ellen, ficar para eu por ler 24 depois? horas. Vai ficar por Ah, tá bom. 24 Então horas depois no eu dou uma Instagram. lida. Aí as coisas meio que somem, elas sobem esquisitamente, você vai ver. Mas aí você consegue resgatar, assim, você vai lá com o dedinho e você consegue. E a Norma Quero vai botar no agradecer, YouTube viu? pra gente. Oba, e agradecer a todas, todos que estão aí presentes. Isso Obrigada. aí. Muito obrigada Obrigada, a Ellen. todas, todos e todes. Beijo Todes. grande. Parabéns pra você Aê! nessa data A data querida. Muitas querida, muitas felicidades, muitos felicidades, anos de muitos vida. anos de Viva a vida. Elinha! Vamos tentar ficar alegres no meio dessa quarentena de horrores que a gente está vivendo, meu Deus. Gente, mãos dadas, tá? Kelly, de mão a todos vocês, todos nós de mão dadas. Tá? Vai cair 10 segundos. Vamos. Beijo, gente. Tudo de bom, tá? Valeu, amiga. Valeu, galera. Mãos dadas, sempre. Valeu, amiga. Sempre. Obrigada, hein? Vamos. Tchau.